Aqui a gente já tá sendo apresentado pra algum dia aleatório, porque eles não falam de 2023 e eles foram invocados pro mundo paralelo, ou seja, parecido com a Terra. Mas ele diz que, pra ser um pouquinho mais exato, uma pequena parte da cidade é que foi invocada. A gente até vê aqui, né, num cubinho, parece realmente que foi invocada, né? E que o lugar pra onde eles foram enviados fazia parte de um jogo de seres transcendentais. Ô louco, meu filho. E os bichos é feio, tá bom? Feio demais. E a cidade deles era só um peãozinho no jogo pra galera, até porque eles são transcendentais, eles não estão nem aí com a humanidade. A gente vê umas imagens malucas, ele tá contando como se fosse em forma de registros, tá bom? É basicamente uma história, né? Só que descrita. E é dito que os jogadores, eles jogam os dados e movem os peões. Os jogadores são esses seres, né, que estão controlando tudo. Então, não importa onde o peão vai, uma missão é dada. Eles têm que concluir várias missões difíceis e tem tema variado, é de todo tipo. Vai ter missão que é uma loucura só. O que eles têm que fazer? Proteger o peão. Eles têm que se proteger, rapaz. Até a linha de chegada, se é que tem uma, né? Até porque é o papel deles, já que eles residem dentro desse... Ah, tá. Então eles estão dentro do peão. Acho que basicamente vão ter que proteger a cidade, talvez? Vamos vendo, né? A gente vê o maninho escrevendo aqui. O cara tá com uma armadura zona bolada. E o cara diz que o peão 76 e ele falharam. E a gente vê várias espadas e uma pá de gente caída. E todos os peões que falham, eles têm o mesmo destino, que é se lascar. Esse é o destino. E aqueles que estão no mesmo lugar compartilham esse mesmo destino. Então por isso ele tá deixando os registros. Ele não sabe se vai ser útil pra alguém, mas ele vai deixar ali, né? Narrado. E que a qualquer custo as pessoas não podem ficar contra os jogadores, que são os que dominam o jogo inteiro. Os transcendentais aí, né? Até porque não importa, né? Qual seja a arma ou até mesmo a habilidade, no fim, eles são apenas uma peça. No jogo de tabuleiro, eles brincam com a rapaziada, né? A gente vê mano, tá horinha aqui a arte, viu? O cara tá enfincando uma lança ali, né? Esse tal de jogador. E o cara já foi bagaçado. Ele morreu ali, mas pelo menos morreu com a aura, né? Tá sentado no trono, pô. A gente vê o pezinho de alguém chegando ali e tá pegando o diário do rapaz. Ele, essas estratégias são muito boas. Joga no chão, mas eu não preciso, até porque eu já sei de tudo que tava aqui. E a gente vê novamente a imagem desse ser que não conhecemos. Ele continua, né? A gente tá vendo umas imagens da hora aqui. Só que esse maninho parou o golpe desse bicho que é tipo um deus do jogo, né? E caraca, fi, ele tá potente o meninão, viu? Indo pra cima ali, luzinha vermelha pra lá, luzinha vermelha pra cá. E ele, você pode sim derrotar jogadores, contanto que tenha um livro guia. O livro, que isso, papai? E ele continua dizendo que não vai sofrer sendo só um peão obediente enquanto aguarda o fim dele, até porque esse é só um jogo idiota. Ele vai acabar com os jogadores e com o jogo antes dele retornar ao mundo original, né? E ele vai fazer o que aquele jogador não, aquele peão, né, não conseguiu fazer. Esse é o final deles, o final que eles tanto desejaram, que é sair das mãos dessa rapaziada. Gostei da introdução, viu? Agora sim estamos na verdadeira introdução. Aquilo ali era só um entendimento pra gente deixar que os bons fazem, né? E um dia tranquilo e aleatório igual qualquer outro. A gente tá vendo uma galera ali curtindo, né? Cara, o Hulk, item maneiro, viu? Ele, eu paguei por ele, meu filho. Isso aqui é caro. Ou tá pedindo pra negociar. E a gente vê aquele maninho que tava batendo naquele ser transcendental, de boinha, ouvindo uma musiquinha. Só que nesse momento ninguém esperava, pelo que aparentemente surge uma luz gigante. E a galera, meu Deus, o que é isso? Um ataque terrorista, é um terremoto. Mas esse foi o que? O último dia pacífico. A cidade parece que tá sendo, né, colocada cheia de muralha, né, alguma coisa assim, azul. Vamos ir vendo, né. O carinha ali já tá, né, com a mãozinha na boca tapando, até porque veio uma onda forte de energia. E ele, o quê? Ele já tá em cima ali de um negócio. Mas o que tá acontecendo? Ele, ai, minha cabeça. O outro pergunta se é um terremoto e continua perguntando se é a mesma coisa, né. A gente já entendeu, filho. Você não tá perdido aí, mas vamos ver, né? O carinha, transporte? Transmigração? Isso aí é umas coisinhas que eu vejo nas novels. Pera, eu tô exatamente igual em um manhwa? Meu filho, pelo visto você tá no manhwa mesmo, tá? E já aparece a famosa janelinha de sistema. E já fala, bom, o jogo começou. Por favor,
arremesse seu dado. Ele, jogo? Dado? Mas do que você tá falando? Tu é bem irritante, viu? A menina, ei, olha pra lá. O pessoal, o quê? Que é aquilo? E tá vindo, mano, um negócio gigante. Ele, pera, aquilo é um dado. Mano, tem um dado de ouro gigantaço, mano. Que brisa é essa, cara? Tá uma doideira. Já cai ali e o sistema notifica que o peão vai se mover 3 casas. A gente continua vendo a ceninha ali, né? E o carinha, meu Deus, a cidade tá se movendo. A menina, mamãe, eu tô com medo, eu tô com medo. E ele, entendi. A gente foi invocado pra um jogo. Mas nós não somos jogadores. Nós somos os peões desse jogo. Pelo visto complicou. Os outros, pelo menos, o pessoal é jogador. Aqui não, são peão, né? Ele, droga, eu devo assumir que os jogadores são aqueles que podem jogar o dado pra conseguir mover o peão. A gente... Não, pera, essa cidade inteira é um peão. O jogador que escolhe. Ele tá lembrando ali, mano, e essa ceninha aqui me lembra muito o quê? Metal Slug, né? Quem jogou tá ligado. Você pode escolher seu bonequinho lá e meter bala nos outros. Mas enfim, ele se pergunta por que eles foram invocados junto com a cidade. Toca ali o sisteminha e ele, anúncio, você chegou a um espaço defensivo. Eu vou mudar sua dificuldade e o tempo de defesa. Então, por favor, joga logo seu dado. A dificuldade é de nível 1. O tempo de defesa é de 3 dias. Invocando mapa. E a gente tá vendo sendo invocado mesmo, né? A pessoa, meu Deus, isso aí apareceu da onde? A menina, ai, que diabo tá acontecendo aqui? E diz que a missão vai começar em breve. O tempo de defesa é de 3 dias. E se todas as 4 bases foram destruídas, vai ser fim de jogo, né? Game over. O famoso sobra nada. Sobra nada pro Betinha. E que em caso de acabar o jogo, o peão vai morrer, simplesmente. Acabou pra galera. E o pessoal tá em choque, né? E eles, meu Deus, mas que coisa sem sentido. Ele tá falando isso com que autoridade? O cara tá pedindo pra ser mandado de volta. Esse rapazinho aqui, ele... não tem nem sentido ficar fazendo escândalo. Até porque, se eles quisessem se comunicar com a gente, eles iam ter falado com nós desde o início. Então eles não querem, né? O melhor que a gente pode fazer agora é focar nesses anúncios. O sistema fala que tá fornecendo um equipamento básico, então que é pra ele jogar logo os dados. É dito aqui que o dado tem 100 lados, então se você cair no número 100, você vai ter uma classe mítica, do 99 ao 95 uma lendária, ou 94 ao 81 uma heróica, do 80 ao 61 uma classe mágica e do 1 ao 60 vai ser uma classe comum. Eu falei do jeito ao contrário, né? Eu falei do mal pro menor. Mas enfim, ele tá ali observando o tiozinho ali, mas meu Deus, tem alguma coisa vindo. E a galera fala que acha que não é um time de resgate. E o pessoal, meu Deus, peraí, são monstros. Corre. E eles já vão metendo o pé, né? Até porque quem que vai ficar ali? Eu mesmo meti o pé. E ele tá correndo ali, o rapazinho, a galera tá reclamando, né? Já vê parece um orc, né? Atrás desse rapaz e já sorta um sanguezinho. E ele foi atingido na cabeça. Aí ele, eu entendi. É por isso que os humanos são necessários. Tem que proteger o peão, que é a cidade no caso, né? Eles têm que proteger aquelas 4 bases, não se esqueçam, viu? E só assim eles vão concluir o objetivo. Ele pode conseguir, talvez, né? Ele tá ali todo bagaçado na caixinha. Tem os bichão é brabo aqui, viu? E tem uma mina vindo com um estilo de asa e uma lança muito pica, tá bom? Já tá fazendo um tornado de fogo. A galera já tá sendo incendiada. Pessoal, mas meu Deus, os monstros foram mortos em um instante. Mas quem que é essa daí? E diz que o nome dela é Go. Mentira, não é só Go não, é Goryeju. Vamos ver se vão manter isso aqui, né? Mais pra frente, nós decide. Ela é nível 1, né? Diz que ela é um cidadão comum, por enquanto. Mas, olha só, ela tem uma arma de classe lendária, que é a lança do dragão da chama. Isso permite que o usuário pegue o poder do dragão da chama emprestado. Ela, ei, todo mundo ferido, corre logo pra torre. Que torre é essa? Até porque os militares e a polícia estão formando uma linha de defesa. Joguem seus dados o mais rápido possível. Pessoal, o quê? Essa coisinha aqui se vocês jogarem os dados, vão receber um equipamento de acordo com o número. E se pegar um equipamento de classe comum, mete o pé, que você vai ser inútil. Ela não falou isso, mas basicamente é isso. Classe comum é noobzinha. E aqueles que pegarem equipamentos acima da classe mágica tem que ajudar ela. E o cara, meu Deus, é como ela disse. Eu não sei o que tá acontecendo. A galera tá pegando arma. Ela já ativa de novo a asinha de fogo. E a galera fala que vai concordar com o que ela quer e diz pra pegar as armas. E naquele dia, as vidas comuns de cada um deles foram tiradas. Agora eles vão ter que viver desse jeito maluco no primeiro dia do ano novo. Nossa, que
isso, a galera bagaçada. Várias pessoas foram de Vasco e alguns heróis nasceram. É, disso que nós tá falando. E já volta aqui. Esse aqui é o Protinha, tá? Eu não vou ficar escondendo nem nada do tipo. Ele é o Protinha, acabou. O nome dele é Choi Yu. Ele vai ser o vermelhinho, tá? Porque ele tem um cabelo vermelho. Talvez eu seja daltônico. Talvez sim, mas é vermelho pra mim. Então vai ser vermelho pra vocês. Ele tá ali com o dado na mão e diz que quando ele arremessou ali no chão, ele se tornou alguém. Porque, mano, o cara tirou o número 100, né? Se fosse eu tenho certeza que eu tiraria o número 1. Eu ia ser classe comum. Porque com a minha sorte, eu não ia ganhar nada. Em breve, ele vai ser reconhecido como o pior lixo de todos. E ele ganhou o quê? O livro de Krasina. Ele é o rei demônio da soberania. E é de classe mítica. Ele é o nível mais alto possível. Ele tem o quê? Permissão para usar a biblioteca do rei demônio. E permite que o usuário olhe todos os tipos de informação. Tipo localização, itens, evento secreto, informação dos monstros, mapas e todo tipo de coisa. O livrinho já tá brilhando ali. Mas esse demônio Krasina, ele tem um desejo de monopolizar. Ele quer tudo pra ele. Então as recompensas que a galera ganhar com conhecimento vindo desse livro é o que? Vão pro dono do livro de Krasina. Ou seja, vocês pegaram a apelação que tá sendo isso aqui, a galera vai matar bicho, pá. Mas se recebeu qualquer informação do livro, acabou. Quem vai ficar forte é o Protinha. Ah, mas meu filho, se eu tô lá batendo no monstro e tá indo XP pro Zé Ruela lá, eu ia ficar puto. Vou falar pra vocês, viu? Ia ficar feliz, não. Já se passaram 3 horas desde o início da missão, né? De defesa. Teve mais de 3.000 mortos e mais de 7.000 feridos. E uma base foi de Vasco, tá bom? E tá vendo a minazinha ali? Ela, acabou. Pessoal, meu Deus, a gente sobreviveu. Bora! A gente venceu! E tá vendo um caminhão ali do exército. Pessoal, o exército coreano. Os caras, civis e feridos, entrem logo no caminhão. A gente vai evacuar pra Torre Nansan. E o cara ali, você deu duro, Rieju. Ela, não foi nada, pô. Fique em paz. O cara, então, é que por conta do tempo que você comprou pra gente, o exército e a polícia conseguiram se organizar. O nome dele é Kwon Jae-yong. Ele é de nível 1 também, né? E ele tem um elmo de classe heróica, que é o elmo de Heldin. Ele não entra em um estado de confusão, medo ou desorientação. A mina, então pera, tá tudo acabado agora? Ele, bom, as chamadas e a internet não funcionam. Então é difícil essa situação, viu, minha filha? Então a gente tá usando rádio de ondas curtas pra conseguir ter uma comunicação. Em breve, vamos ter relatórios acerca de cada local. Então por agora, vamos pra torre. Ela, tá bom, certinho. Alguém grita, não, ainda não acabou. O boss vai aparecer em breve. É o Protinha falando isso. Até porque aqui tá escrito no livro a informação da missão, os dados sobre o monstro e o progresso atual. Tá tudo aqui. Olhem. Pera aí. É um papel em branco. Ela, eu não tô vendo nada. Ele, o quê? Pera, será que é um manual que só ele pode ver? Acho que é mais como um livro de informação, né? Ele tá ali, né? E o cara, se isso for verdade, então aquele item é bem apelão, viu? Até porque informação é igual a poder. Mas espera aí, você pode dar mais informação pra gente? Eu preciso de provas sobre o conteúdo. Ele, bom, o elmo de Eldin é um item de classe heróica, né? Tá falando a ele. E pertence ao conjunto com um total de 6 peças. O usuário é o Sargento Konjang e falta 21 dias até você ser dispensado. Já até falou pra ele uma coisa nova. E a Rieju, a mina da lancinha, né? Você tem uma arma de classe lendária chamado do dragão da chama empírica. E surpreendentemente, você gosta de cantar no karaokê, viu? Uma musiquinha ridícula. Ela, ai, para, tô envergonhadinha. Pera, tem informações pessoais, com certeza deve ser real. Ele, eu concordo, viu? Aquele realmente deve ser um tipo de databook. Bom, já que é assim, realmente tem um boss vindo. Bom, a gente confirmou a habilidade do item. Eu vou entrar em contato com o QG. Então, por favor, pera um momentinho, ó. Ele fechou. E, de novo, tá sendo mostrado uma reflexão ali. Que a galera tá pensando, né? Que se esse fosse um jogo, ele provavelmente ia ser uma falha no sistema. Até porque os problemas do mundo são muito fáceis pra ele. Então, por que fizeram ele assim? Pra que ele não possa sair do mundo. Eu não tô entendendo nada, viu? Quem que é esse carinha? Ele tá dizendo que é como se o
cara que controla tudo tivesse encontrado o bug e isolado esse rapaz. Então, se chegar o dia em que ele possa sair pro mundo, então... E volta pro Protinha. O carinha ali fala que recebeu permissão do QG. Inclusive, eu não entendi nada do que aconteceu ali agora, viu? A gente só vai entender lá pra frente pelo visto. E ele, bom, é uma aposta pra gente, mas não tem outro plano. Então, a gente decidiu confiar nas suas informações. Então, por favor, forneça a maior quantidade de informação possível. Ele concorda. E ele, ei, testando, vocês estão me ouvindo aí? Ô, seus bunda mole. Brincadeira, ele não fala isso não, tá? Mas ele queria, no pensamento dele, ele diz. Diz que de agora em diante ele vai falar sobre a missão de defesa. E essa missão é do tipo defensiva. Ah, você jura? Essas são as informações do livro. Ele tem que defender as bases, vão ter hordas que vão aparecer a cada 6 horas. E no final de cada horda aparece o boss. A gente tá vendo um boss ali, né? Que é o ogro de 2 cabeças. Então, se eles conseguirem vencer, e no caso vencer é proteger a base 4 vezes por dia. E eles têm, no caso 4 vezes por dia, eles têm que fazer o quê? 12 vezes em 3 dias, né? Matemática básica. Quem não sabe, volta pra escola porque tu é burro. Brincadeira, viu, gente? Vamos continuar aqui. E ele diz, continua, que tem que derrotar os monstros, os boss, né? Tem que defender o lugar, os 4 lugares, né? E ele tem todo tipo de informação sobre a missão. E se eles usarem esses dados pra criar uma estratégia, vão conseguir sobreviver. E depois, ele vai buscar um método pra voltar pro mundo original. A minazinha tá toda impressionada ali, né? E ela, esse homem aí, ele não tá pensando só sobre a missão, mas no que vai acontecer depois também. E ele, tá bom, vamos começar agora. Tá falando no raidinho, né? E ele, mas espera aí, eu devia ter conferido naquela hora o que eu não consegui ver enquanto tava inconsciente. A informação sobre o item, livro de Cracina. A gente tá vendo um demonhão, né? Doidinho. Que ele monopoliza todas as recompensas daqueles com que a informação foi compartilhada. E o alcance do compartilhamento, mano, não inclui só o pessoal que ouviu diretamente a informação dele, mas as pessoas que ouviram a informação dos outros. Ou seja, se eu falo pra tu e tu fala essa informação pro seu amigo, a recompensa vai vir pra mim. É assim que funciona o livro, fechou? Então, qualquer tipo de rumor que rola também vai ter a recompensa pro nosso Protinha. Mano, que absurdo isso. Imagina numa cidade aí que tem, sei lá, 7 milhões de pessoas. E um cara receber recompensa por essas 7 milhões. Ô, louco. E tá mostrando o que eles estão fazendo, né? A informação tá sendo compartilhada a rodo. Eles estão seguindo as informações do Protinha. A mina ficou com o cabelo até dourado aqui. Que é isso? Que é uma transformação. Ele dá um joinha ali, ela confirma. E a lista tá extensa, tá? De quem ouviu as informações. Tamo vendo uma mulher ali com um terceiro olho na cabeça. E diz que os registros de sacrifícios da soberania é de 176 mil pessoas, ou seja, 91% da população foi registrada como um sacrifício em só um dia. E esse foi o início dos pecados dele, que vão continuar até o último momento desse jogo. Rapaz, a coisa aqui ficou feia, tá bom? Porque, cara, o pessoal vai ficar muito puto quando descobrir. Ele chamou de pecado, né? Então imagina o pessoal quando vê isso daí. Ai, ai, ai. Eles estão explicando de novo, cara, que mano, é brincadeira. Uma missão defensiva é tipo um jogo de defesa. A gente já sabe, né? Vai vir horda, vão ter que defender as bases, depois vai vir um boss. Aqui nós é gamer, nós é otaku. A tropa toda aqui tá ligada. E eles estão dizendo isso, né? Que os monstros vão na direção, eles têm que defender. Então os ogrão ali. O Protinha tá falando no rádio que é agora que tem que, né, botar em ação. Então eles vão fazer o quê? Atirar com arma de longo alcance primeiro. E enquanto essas armas de fogo vão estar em recarga, eles têm que ter uma segunda onda de ataques com outro tipo de arma de longo alcance. A galera com arco. O mano tá até com uma Glockzinha aqui, fi. Que isso? Será que esse foi o item que ele recebeu do dado lá? O bicho já tá todo bagaçado. E os monstros de nível 1, né? Dificuldade 1. Eles não são tão inteligentes. Então vai tá de boa. A galera, meu Deus, a barricada tá fraca. O cara tá falando pra não poupar munições. E eles podem atrair pra direção que quiser. Porque se eles ferirem o máximo, os monstros vão se espalhar, né? Vão ficar todos espalhadinhos. A gente vai ver um cordão rolando. Esse loirinho,
esse outro mano e o carinha com a garra são a galera com equipamento de nível alto pra matar os monstros. É tipo toda uma estratégia. Começa os caras atirando, tem os outros também que atira de novo a segunda onda e depois vem a galera com os equipamentos bala. E o carinha tá falando no radinho, né? Ô, todo mundo, vamos manter a ordem aqui, viu? As localizações onde eles precisam de mais pessoas tem que mandar a galera. E o livro que tem as informações, né? Ele atualiza em tempo real. Então se acontecer alguma coisa ali que eles não sabiam, vai atualizar no momento que acontecer. E ele, meu Deus, só de eu pensar na informação que eu quero saber e eu viro a página, a informação automaticamente aparece. Se eu tiver isso, eu consigo fazer com que todo mundo vença. Só que ele não sabia, né? Da informação que a gente já contou um momento atrás. E ele disse que esse equipamento é muito bom pra dar suporte à distância. Aí eles estão conversando ali no radinho, né? Continua. Ele disse que junto com todo mundo pode sobreviver. Será? A cidade tá em chamas, né? Basicamente, porque eles estão descendo a bala. O carinha ali, né? Que é do exército. Bom, a situação foi cumprida. Terceiro esquadrão, vai lá inspecionar a área. A galera confirma. O carinha de capacete tá pensando, né? Bom, no começo, o quartel-general demorou um pouquinho até considerar o que o maninho do livro falou. Mas agora parece que o próprio protinha do negócio todo é quem tá no comando. Ele disse que só tem informações naquele livro. Mas então, comandar uma cidade inteira, será que é uma habilidade que ele já possuía antes? E isso também é uma habilidade daquele livro? Ele tá pensando que tudo é uma habilidade, né? De comandar as pessoas. Mas não, ele só tem informação. Por enquanto é o que a gente sabe. Ele chama ali, né? Esse sargento. Ele disse que tá quase terminando. Ele, pera, o chefe da última onda tá chegando. Ele, sim, tá sim, mas não se preocupa não. Até porque a Rieju, a branquinha aqui, vai acabar com isso de uma vez só. Ela tá, mano, dormindo ali, babando, fi. Já surgiu meio que um golemzão de pedra com umas árvores ali em cima, né? Doidinho. Inclusive, ela tava no caminhão que ele tá levantando, né? E ela já acorda gritando. E o nome do boss é Billy o Gigante. Ele é de dificuldade 1 e não é tão forte assim não, viu? Aí o Protinha tá ali, né? Já chega pra acordar ela. E ela, droga, por que vocês não me acordaram antes? O outro, bem, a gente vai ficar sem sinalizador, viu? Então vamos resolver essa situação logo. Eles estão atraindo o monstro pra algum lugar pelo visto. Ela, o quê? Mas que é isso? Ele, bom, a gente veio aqui pra fora por conta disso. As bases vão ser destruídas em um piscar de olhos se a gente for pra cidade, né? Então é um alívio que a velocidade desse monstro é lenta e ele não é tão resistente contra a maioria dos elementos. Então a gente pode ganhar dele só mudando o tipo de ataque e vamos lançar. Ela, mas peraí, só tem nós aqui, como é que você vai lançar mais ataque? Ele, bom, eu não tô falando da gente, eu tô falando só de você. Ela, o quê? E o monstro já grita ali. Ela, mas o que eu deveria fazer? Ele, bom, tem uma coisa escondida nos itens de classe heróica ou acima. Se você cumprir certas condições, a sua forma pode mudar. E uma habilidade oculta vai ser ativada. Tem várias condições, né? Pra você conseguir descobrir essa função, a gente tem que cumprir as condições. Mas esse livro me conta todas as condições de todos os itens. Aí ele, pelo visto, já falou, né? E ela, ué, mas você tem certeza, né, não? Ele, vai, confia logo em mim, confia no livro, viu? Eu tenho certeza do que eu tô falando, viu? Ela, ai, eu não tô me sentindo bem com isso não, viu? Já vai levantando a lança e, mano, ela coloca na própria barriga e diz que confia nele. Mano, isso aí tem que confiar demais mesmo, porque, porra, acabou de conhecer o cara. Tudo bem que ele sabe muita coisa, né? Mas ser convencido assim, né? A quase se matar. E o monstro já tá vindo com o bração lá em cima. E o carinha, e aí, Ju? Prota, ela tá bem, relaxa aí, meu cria. Fica na sua, hein? E as condições estão sendo cumpridas e tá saindo um dragãozão enorme dali. E foi ativa a habilidade oculta do dragão da chama empírica. Pessoal, meu Deus, que é isso? E só pode ser ativo uma vez por missão. Tá rolando uma explosão forte ali, viu? Com essa habilidade. O cara até fala, bom, essa habilidade ia ter sido meio ruim se nós estivesse lá na cidade, viu? Não, mais perigoso que essa habilidade é só o livro do Protinha, porque, mano, ô louco, isso aí tem muita informação perigosa. Se usada da forma errada, pode levar até a cidade a cair, rapaz. Eu acho que é uma boa coisa que alguém igual ele tá em posse desse livro. Ah, meu amigão, você não vai agradecer daqui uns momentinhos não, viu? O anúncio ali no sistema fala que eles concluíram a missão de defesa e os cidadãos fora da cidade vão voltar pra dentro, né? Vão ser transferidos. As recompensas vão ser entregues. O pessoal tá comentando
comemorando ali e tal. Tá falando que a missão completa deu 300 pontos. Teve uma base destruída, né? Então, no total, eles perderam 25% ali, né? Porque teve uma base destruída. Mas sobraram 225 pontos. E a recompensa individual vai ser baseada depois dos cálculos, né? Cada um tem a taxa de contribuição da defesa, da luta. Pessoal, meu Deus, recompensas. Outro, é realmente igual um jogo. A loja de pontos já foi aberta. Os caras estão comemorando que sobreviveu. E na loja tem a cura, né? E tem uma enfermeira aqui falando: ei, todo mundo, escolhe a cura primeiro, viu? Protinha, ufa, agora todo mundo vai ficar bem também, viu? Coisa boa. A galera, por que todos os pontos? E eles ganharam 0 pontos de recompensa. Até porque todas as recompensas vão ser tomadas pelo efeito do sacrifício da soberania, que é o livro do Protinha. Pessoal, o quê? Você tá zoando? Não tem um único ponto? Que diabo é esse sacrifício de soberania, rapaz? Me dá logo o ponto. Eu que tô morrendo aqui. A mina, mas... rapaz, o que tá acontecendo? Ele, eu também não sei. O que é isso? E é explicado pelo sisteminha que o sacrifício da soberania, né, tem os efeitos. E caso seja sacrificado 10% dos cidadãos, as recompensas vão ser dobradas. 20% vão ser triplicadas. E se for 90% dos cidadãos foram sacrificados, vai ser aumentado em 100 vezes. Então tá sendo calculado os pontos. E ali foi o anúncio dos ganhos de mais pontos da missão, né? Teve esse Seo e um Seo que ganhou 312. Esse Kang Seung-woo ganhou 1402. E o Protinha, que, mano, cara, literalmente, ele ganhou 9 bilhões de pontos. Ele ganhou quase 10 bilhões. Mano, a galera vai ficar louca. Eles já estão olhando ali no sistema e olham com cara de desprezo pro Prota. Eles, mas o quê? Por que você tem tanto ponto? O cara, calma aí. E eles, eu aposto que esse sacrifício aí, ou seja lá o que for, é coisa sua. É, você que fez isso pra pegar todos os pontos, seu safado. Ele, isso não é verdade não. Eu não sabia que tinha essa função. Eu tô falando sério. O cara, esse, acalma aí, viu? A gente tem que tratar os feridos primeiro. Bom, eu acho que os pontos podem ser trocados ou doados. Então por que você não compartilha entre as pessoas? A menos que você tenha tomado de propósito. Ele, claro que sim, eu vou, né, dar esses pontinhos. Só que tem uma passiva que ele nega o compartilhamento de itens ou pontos. Ai, ou seja, ele não pode dar item, não pode dar ponto. A galera vai ficar lascada. Ele, o quê? Mas que diabo de habilidade é essa? A galera tá pedindo os pontos. Ele, pera, então se eu comprar um item de cura e compartilhar com as pessoas, só que não, ainda assim, é negado. Ele, mas que diabo é isso? Ô, Renju, queima logo esse livro do caralho. E ela vai tentando, só que, né, o livro vai reaparecendo ali. E ele, ufa, tudo bem, a gente jogou o livro fora, só que ele voltou, né? Ele, ai, droga. O cara, 10 pontos, só me passa 10 pontos, por favor. O cara, ele tá morrendo porque não vai ter poção de cura, tão tudo reclamando. Eles tão puto, querendo acabar com ele literalmente. E a galera, ei, Sargento Kon, o número de mortos tá aumentando. E os cidadãos estão com fúria. Ele, pera, tem que ter um jeito, alguma coisa. E o cara já aponta o fuzil na cabeça dele. Ele, ei, já chega, viu? Isso daqui é pelo bem maior. Ixi, já vão querer mandar de arrasto o Protinha. Mas o cara tá com 12 não, quase 10 bilhões de pontos, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. O sargento ali fala, bom, já chega, você tá preso. O cara, preso o cacete, passa ele dá essa recompensa pra nós. O cara, mata logo esse golpista, fi. O Protinha é o que? O urubu do Pix. Filho, veio já era, não tem recompensa não. A mina pede pra eles se acalmarem, só que o sargento fala pra ele fugir e encontrar uma maneira de corrigir isso tudo. Isso é o melhor que eles podem fazer por ele. Caraca, os caras tão sendo até que muito gente boa. Fala pra ele ir, ele tá ali com o livro, né? E pelo visto vai saindo correndo. O cara, mas esse maldito tá tentando fazer alguma coisa, para logo ele. Ele já tá colocando tudo em agilidade, né? Mano, é quase nada pra ele, né? E meteu-lhe o pé. A menina, mas ele fugiu, merda. O outro tá putaço. O sistema já anuncia que o tempo restante até o próximo turno é de 1 dia. A galera, mas o quê? Por que é tão pouco? A mina ali, não. Sargento, ei, todo mundo, corre pras áreas seguras. Agora! E levem os feridos nos carros, fechou? E a mina tá ali parada e fica observando. E eles dizem que aqueles que pretendem lutar, por favor, fiquem pra esquerda. E aqueles que só querem evacuar, vão pra direita. E que todo mundo cheque as janelas de status constantemente. E não é pra sair do centro de evacuação não, viu? Eles têm que memorizar a localização das bases e os outros centros de evacuação também. E se encontrar o nosso Protinha, é pra meter o pé imediatamente.
e dizer a localização que viram eles. E é pra cobrir o ouvido e fugir o mais rápido. Até porque, se vocês lembram, né? Se houve informação, compartilha as recompensas e aí lascou. Se essa pessoa compartilha pra outra, vai todo mundo se lascar. E caso a pessoa ouça alguma coisa dele, é pra se isolar. E que se a pessoa se tornou um sacrifício do livro do Protinha e esconder isso do público, vai ser considerado como uma violação e ser punido. Enquanto o Protinha tá fazendo alguma coisa ali, viu? O sargento tá organizando as coisas, a mina tá treinando, né? Lançando umas flexão. O pessoal tá ali vivendo normalmente, né? E já tá ali na emergência, né? O centro de saúde. E diz que o novo turno começou. Então, o jogador, por favor, role seu dado. O jogador, não se esqueçam, é o cara que controla ali essa cidade. Os pessoalzinhos aqui são basicamente peões, né? O Protinha, inclusive, é um deles, tá? O peão se moveu 4 casas. E vamos ver na missão que eles vão cair. E eles já chegaram na casa do selo do Rei Demônio. Os guardiões dos pilares demoníacos vão aparecer para proteger os pilares. Eles têm que destruir todos esses pilares. Se eles não forem destruídos dentro do tempo combinado, o Rei Demônio vai ser invocado. Aí lascou. O sistema tá configurando tudo ali. E a duração da missão é de 5 dias. E vão ser 3 pilares que eles têm que destruir. A dificuldade do guardião do primeiro pilar vai ser de nível 1. Até porque senão tava tudo lascado, né? E ali a gente já vê que o boss é um anjo caído sem destino. Ele busca o seu destino. Essa é a realidade, viu? É o que diz na descrição do monstro. E a dificuldade do guardião do segundo pilar também vai ser de nível 1. Nossa, eu pensei que já ia aumentar, né? E é conhecido como cérebros insano. Caraca, mano, o bicho é feio demais, cara. Ele basicamente é um inventor, esse bichão aí. Só que a dificuldade do guardião do terceiro pilar vai ser de nível 3. Os dois eles já se assustam, até porque, né? Você tá maluco. E é o Goblin Mestre Espadachim Jack. Mano, ô louco, Goblin Jack, não. Pega o Jack, né? Pega o Jack, fi. E ele tem, não é por nada não, mas o bicho veio trajadão, tá? Diz que é um mestre espadachim que alcançou o pico das artes marciais e superou a transformação corporal. Ô louco, mas já? E ele só tá tentando desfazer o selo do Rei Demônio porque ele quer desafiar o Rei Demônio. Então, ou seja, esse Goblin é... Caraca, barra pesada, tá bom. O Protinha já tá ali deitado no meio de um círculo doido e dá-lhe aquele sorrisinho de safado. O sargento, o quê? E é dito pra nós que os cidadãos já começaram a atacar. Eles estão tentando parar, né? Mas são incontroláveis. O cara, pera aí, a gente também tem que ir. Mas enquanto atua, hein, mina da lança? O carinha, então, ela acabou de sair, não faz muito tempo não. Ele, droga, que confusão. O processo perfeito e a cooperação que a gente tinha acabou em só um dia. Ela já tá, pelo visto, na frente do Goblinho Pica. Ela já foi no de dificuldade 3. Essa mina é maluca. Mas ela diz que antes que alguém vá de Vasco, ela vai acabar com isso. Mas minha filha, é nível 3, tá? Não vai na onda, não. Ele tá ali tranquilão, sentado e para ela de boa. E já dá-lhe um golpe ali que roda ela no ar. E com a espada lá em cima, preparando outro golpe. Mano, sai uma explosão gigante. Só que o Protinha salvou ela. E ela, então você voltou mesmo. Ele, bom, você pode falar com as pessoas? Ela, o quê? Todas as suas recompensas eu vou usar tudo pra mim. Ela, mas você tá falando sério? Bom, fala pra eles nunca mais aparecerem na minha frente de novo, se não quiser ter a recompensa roubada. Ela, mas você... E realmente, parando pra pensar, ele pegou, tipo, 10 bilhões de pontos. Seja o suficiente pra ele ficar muito forte. Ele não precisa roubar mais, né? Se bem que acho que o Demonhão não vai gostar muito disso não, viu? Ele não tem um jeito de dar a recompensa de volta e nem de escapar desse maldito livro. Então eu vou comprar estados usando pontos. Ele tá abrindo a loja ali de status, né? Diz que quer colocar todos os status no máximo. E já vai chegando notificação. Que ele foi o primeiro a receber vigor nível máximo, inteligência e as caralhadas toda, né? Porque ele tá nível máximo de status. E a galera tá só vendo. Ele, peraí, quantos dados de equipamento eu consegui? E deu 423 mil. Eu não sei o que significa esses dados por enquanto, tá? Ele, bom, rejeita todos que estiverem abaixo da classe mágica e role automaticamente tudo que dê equipamento da classe heróica pra cima. Deve ser tipo um ticket. Você abrir uma caixa. É tipo isso. Se a gente for considerar aqui, né, os jogos. E ele recebeu equipamento de classe lendária. Mano, ele recebeu 142. E de classe heróica, ele recebeu 1023. E tá sendo marcado todos os equipamentos que ele obteve.
prometeu. Ele disse que vai usar todos os equipamentos pra vantagem, já que não tem o que fazer, né? E todas as recompensas conquistadas do poder do rei demônio. Ele já tá ali, mano. Ô, louco, ele já tá igual nós viu antes. Poderosíssimo, pelo visto. Ele disse que vai proteger a cidade desse maldito jogo e voltar pra vida original dele. Esse é o único jeito de pagar pelos pecados dele. Então ele não se importa se todo mundo xingar ele, fazer tudo isso, né? E eu gostei desse Protinha, cara. Esse Protinha, ele ainda tem aquele senso, né? De, pô, eu fiz essa parada, então, ó, eu vou assumir a responsa. Tu é pica, viu? Tô contigo. Agora, com todo esse poder, a gente já vê alguém perguntando se ele ouviu errado, porque ele tá meio confuso, né? E tem um mano ali do exército falando que vai dar um carro pra esse doidinho que não conhece, com esse capacete que, convenhamos, eu achei estranho. Ele, mas peraí, isso não é privilégio demais pra mim, não? Ele, filho, eu gostei de você, viu? Você tem uma bela coragem. Ele fala desse jeito. É meio estranho, né? Esse cara já é meio estranho. E apresenta pra nós que o nome dele é Kim Song. Ele é nível 1. Ele é Nilba. Não tem nenhuma classe. O carinha ele apenas fica encarando porque nem ele sabe como reagir. E ele fala que não tem informação sobre a situação de agora. Então o que eles têm que fazer é observar. Aí o carinha tá ali, meu Deus, eu sou alguém que nunca perde a cabeça. Só que, mano, ele tá na loucura ali, filho, com os bichão. E que ele precisa ser alguém capaz de fazer julgamentos lógicos nas piores situações. E ele já grita pra todo mundo avançar. Mano, o cara tá dando uma coronhada. Aí é foda. E eles estão falando em nome da deusa, mano. Como assim? Nome de deusa? E o cara tá usando uma baioneta divina ali. Rapaz, que tipo de habilidade é essa, fi? Até a bandeira os caras tá usando pra matar, mano. Que isso? E dizem que ele é o cara ideal pra esse papel de liderar e ter sangue frio, né? Porque você não pode mostrar como de batalha. E já surge um anúncio dizendo que eles conseguiram derrubar a besta da corrupção, o guardião do primeiro pilar. E quem foi o líder é um maninho de capacete. O carinha, como eu esperava, eu tenho bons olhos pras pessoas, viu? E o Protinha, haha, molecote, olha como eu tava certo. A saúde do guardião do pilar caiu muito. Foi o suficiente pra aquele doidinho lá conseguir derrotar o bicho. Até porque mesmo depois que ele foi corrompido, né? Não entendi direito isso ainda. Acho que é por causa da habilidade dos caras lá. A saúde ainda foi diminuindo da mesma forma. E ele vai explicando ali pra nós que, por conta disso, ele não foi o maior colaborador, ou seja, ele não vai ganhar as maiores recompensas ali na hora. Porque pelo que eu entendi aqui, o cara ativou alguma habilidade lá que fez com que ele fosse o que mais ajudou, né? Porque esse foi o caso. O Protinha não fez nada naquela situação. Só que ele já vira pra alguém e fala, e aí, o que você acha? E é quem? É o Goblinho. É um dos guardiões. E vai dizendo que é frustrante que o humano não possa falar. Mas pelo menos ele tá escutando. E ele, quer fazer uma aposta comigo? Se eu vencer, eu vou quebrar o selo do rei demônio. O Goblinho já, né, tá olhando com um zóio diferenciado. A gente já vê alguém ali cortando uma máquina anti-humana. Do nada surge uma máquina. E é um monstro, tá bom? De dificuldade 1. E é quem? A nossa queridinha, a Mina do Fogo. Ela, depois da ligação, eu vim pro segundo pilar. Mas isso aqui não acaba. Meu Deus. E cada um deles tem mais e mais melhorias. Eu tenho que acabar com isso logo. Eu tenho que usar uma habilidade muito foda. Ela, ô pessoal, todo mundo recuando, viu? Que aqui não é lugar pra vocês não. Cara, o quê? Essa mina tá louca. Eu também quero o ponto, minha filha. E o outro, mano, o cara usa um capacete de motoqueiro. A combinação das armas do bicho. Esse deve ter dado sorte no dado, viu? E vai dizendo que ela tem sorte porque tem um item lendário, né? E eles não. E que ele tem que ganhar ponto pra salvar a família dele. Então, ele vai pra batalha. Tem uns maninhos ali também com umas bestas, né? E cada um tá querendo pegar o guardião do pilar pra poder subir de rank e também poder upar, né? É o certo, querendo ou não, você precisa upar, né? E do nada vai-lhe um raiozão na direção do pessoal. Só que a minazinha da lança já defendeu e ficou toda bagaçada. Ela fala pro pessoal correr. Porque os, mano, é foda, né? Os bichos chegando ansiosos, mas quase que é de vaso. O gordinho até fala pra alguém salvar ele, mas não vai ter não. E o robozão ali já tá analisando. E concluiu a análise dele, fi. E é o bicho, mano, eu não sabia que era um robô esse bicho cheio de cérebro, velho. Porque o bicho é estranho, não é por nada não. E o bicho, pelo visto, tá querendo iniciar uma nova arma ali, mano. O bicho tá fabricando arma no mesmo momento. Porque ele fez a análise da mina, viu o que ela pode ou não pode fazer, né? Eu acho que vai dar ruim agora. Ela o quê? É uma nova máquina? Eu vou parar isso agora. Os robozinhos ali já olhou também, já foi todo mundo pra cima dela. E ela, meu Deus, eles estão focando em mim.
mas assim é melhor. E já ativa o poder dela, né? E diz pra todo mundo ir pra trás. Agora é sério, tem que ir pra trás, senão vai morrer. E o pessoal, meu Deus, corre, corre. Já vê uma luz em cima do bicho e plau, já rola explosãozinha. E o carinha ali já, meu Deus, essa mulher vai matar nós. A gente tem que sair daqui. Ela tá cansadíssima. E olha, pelo visto, não deu dano. E diz que esse mundo é uma merda, é difícil. E apareceu uma máquina. Mano, o nome da máquina é Anti-Amina, que é Rieju. E é de rank 2. Ele tem resistência ao fogo. Então já lascou pra ela usar fogo. E também equipado com matador de dragões, meu amigo. E causa dano extra na mina. Não, isso é apelação. Isso é esculagem demais, tá? O bichão já vai nas costas dela. Ela vai pra se defender, só que ele já dá-lhe o plau. E a mina, mano, nem viu direito o que aconteceu. Já tá desmaiando. Só que quem tá surgindo ali, o nosso querido Protinha, que bagaçou o boss, tá? Não teve nem outra pra ele. E ela, que ele tá fazendo e vai desmaiando. E o bichão tá ali, né? O alvo dele, que é a mina, desapareceu. Ele vai começar a rastrear, mas o sistema já fala que as condições foram alcançadas, já que eles tinham que eliminar o cérebro do hospedeiro. E agora, pelo visto, os bichinhos vai ficar OP, tá bom? Que tá dizendo aqui que a produção vai continuar, ou seja, eles vão continuar produzindo robô, arma, até que o bichinho principal seja destruído. Mas eu achei que esse cérebro grandão aí era o bicho principal, né? Não entendi muito bem não, né? Mas vamos vendo. O Protinha, ele já fala que o pilar demorou muito pra ser derrubado. Ele achou que ia ser mais rápido e que muita gente tá se escondendo porque, né, tá se borrando inteiro. Ele já corta por primeiro pilar. E a galera, man, que bosta. Isso aqui é duro demais. A gente não tem poder de fogo pra isso não. E o segundo pilar ali tá rolando também uma bagunça. E o carinha ali na frente diz que todo mundo que tiver ferido é pra meter o pé. Até porque já era se tu morrer. Do nada vai chegando uns caminhãozão atrás ali. E é o exército. E quem que chegou? O cabeça estranha. Na verdade, o capacete estranho. E ele falou que ia ser muito de boa derrotar todos eles. Só que, pra ele conseguir passar desse jogo, não só ele tem que ficar forte, mas a cidade inteira. Então, pra isso, a primeira coisa que eles têm que fazer é ter um comandante capaz, né, pra liderar eles, e um guerreiro campeão, que vai ser a nossa Rieju. Ela tá toda bagaçada aqui, toda lascada? Tá. Mas ela é forte? É. E vai, né, ter que dar uma evoluidinha, né. E ela já acorda ali. Ai, eu tô viva. Pera, você me salvou? E é quem? É o Goblinho. Ela já se assusta e o Goblin fala pra ela ficar quieta. Oxi, você sabe falar, é? Ela, pera, me desculpa, eu só fiquei surpresa. Ei, você fala? Claro, eu cuidei das suas feridas. A gente não tem tanto tempo não, viu? Então bora começar. E ela, o quê? Começar o quê? Bom, aquele seu amiguinho lá falou que depois de uma grande derrota, você tem que achar um grande professor e cultivar suas forças. Ou seja, basicamente, o Protinha meio que manipulou pra ele ser professor dela, pra ela poder evoluir. Ela ficou com carinha de tacho, né? E já corta ali pra aquele robozão de novo, que tá seguindo a mina ainda. E ele já achou ela. E diz que vai iniciar a aniquilação. Só que o Protinha já parou o bicho. Ele, tu caiu nessa de novo, otário. E ele usa ali um amuleto do boss que ele tava lutando contra antes, né? E diz que isso confunde os monstros do tipo máquina. Isso é interessante, viu? E o robô não tá nem aí, ele continua travando o alvo na mina. E já sorta um raiozão. O pessoal, o quê? Meu Deus. Só que ele fez o bicho, porque ele usou esse bagulho que manipula, dá-lhe um dano num outro pilar. Então, mano, ele foi gênio nessa aqui, tá bom? Ele até fala, não, foi um bom dano que ele deu, vai. E valeu, viu, amigão? Parece que o problema daquela galerinha que tava tentando destruir foi resolvido. Então, que tal a gente continuar brincando de pique-esconde? Oxi, já vai continuar nessa, é? A mina ali já tá treinando com o Goblão. E ele, ei, tente usar aquele poder agora. Ela vai usando. E ele, ei, não é pra você se esquecer, já que esse poder não é seu. Então, se você exagerar, você vai se machucar. Então, você tem que usar só a quantidade que você pode suportar, senão vai dar ruim, minha filha. O poder não pode te dominar, você que tem que dominar ele. Ela vai continuando ali na raça, a bicha não para. Só que eles já estão ali, né, todo bagaçadinho. No caso só ela, né, porque o Goblão, mano, ele tem a aura, não é por nada não, meu. Olha o traje do Goblão, a pose, ele é shapeado também, viu, e se eu não me engano ele é o único
de rank 3. E ela, droga. Então, pelo visto, ele fez contigo uma aposta, né? Ele tá apostando se eu vou ganhar ou não contra aquele robô. Por isso você tá me treinando. Ele, ô garotinha, por que você me deixou te ensinar? É porque você confia naquele doido lá? Ou porque você quer ficar mais forte? Ela, eu não sei também o jogo, as missões, tanta coisa que a gente não sabe. E eu não sou esperto o suficiente pra descobrir as coisas. Então eu quero fortalecer meu corpo. E depois ver o que eu posso fazer. Até porque esse é o meu jeito de viver. Ele, bom, achava que ela tava sendo usada pelo aquele doido. Mas ela é uma artista marcial no seu próprio caminho. Bom, agora a gente vai levar o treinamento a sério. Fechou? E já se passam 3 dias ali. Tem uma galera na estação de metrô. Pessoal, meu Deus, quando isso vai ter um fim? A gente tem que ajudar eles. Meu Deus, por favor. E o cara não quer não. Só que ela perguntou, e se eles falhar, por que não ajudaram ele? Só que ele tá com tanto medo que não quer sair. E do nada rola um barulho. E a gente tá vendo uma luzinha. E é aquela máquina. O bicho ainda tá detectando a mina. E eu entendi, o Protinha só não bagaçou esse monstro ainda porque ele fez uma aposta com o Goblinho de que se a mina ia vencer ou não. Aí eu não sei, né, o que eles apostaram, porque não falou ainda. O robozão já disse que o alvo tá em movimento, então ele tá bagaçando tudo, todo lado. Só que ele tava sendo enganado pelo itemzinho que o Prota tava usando. E diz que tá detectando de novo o sinal da mina. E tem alguém aparecendo ali. E o pessoal se pergunta se é um anjo. E já é a nossa mina com o poderzinho, pelo visto, bufado. Até a roupa mudou, rapaz. Será que ela conseguiu uns itenzinhos novos? E além dos itenzinhos novos, ela já fala. O sistema já tá notificando que ela atingiu as condições especiais, porque ela virou uma estudante, no caso estudante do mestre espadachim Goblinho, que ensinou ela as paradinhas, e ela ganhou uma recompensa, que foi um equipamento de rank herói, e também conseguiu a habilidade estudante do mestre espadachim, rapaz. Ela tá ganhando uma pá de coisa, fi. Olha isso, é só a janelinha do sistema notificando, e a gente vê o Protinha e o Goblinho OP, e ele tá falando pro Goblin, né? Mas peraí, uma peça de equipamento pra uma mulher? Ele, foi isso que eu usei na minha juventude. Ele pergunta qual é a chance de sucesso. O Goblinho fala que 50%, né? Até porque aquela máquina é a inimiga natural dessa mina que usa a lancinha de fogo do dragão. Mas agora ela sabe as artes marciais do Goblinho e tá rolando a luta insana. E ela já tá usando a habilidade que ela acabou de ganhar, que basicamente no combate, né, corpo a corpo, ela vai ganhar mais velocidade. E já se passaram 3 dias desde que a missão começou e agora o primeiro pilar foi destruído. A gente tá vendo os carinha ali, né, que foram pra cima e eles conseguiram destruir o segundo pilar. E a mina, pelo visto, derrotou o robozão chato depois de algumas boas horas, viu? E ela inclusive já tá voltando pro exército. E eles vão narrando que, né, que vai continuando passando o tempo. Já passaram 4 dias e pelo visto mais um pilar foi destruído. A galera até começou a ficar mais confiante. Eles acham que pode fazer tudo, até porque eles têm com ele o maninho do exército que usa esse capacete aí, né, meio estranho, e a mina da lança, até porque sem a ajuda deles os caras não ia ser nada. O Protinha ali tá tranquilão, só vendo o livro dele. Goblin, a minha estudante ganhou, então eu vou manter minha promessa. Ele, fechou. E ele, pera, é meu turno agora? Inclusive tava abrindo um portal ali, né? Alguém já tá reclamando ali no radinho com o humano. E o cara ali, pelo visto, mano, tá sem dormir, ou tá passando mal, que o bichinho tá ruim do rosto, hein? Ele vai continuando trocando ideia com esse comandante dele, né? A mina, ei, sargento Kwon, pelo visto a gente tem que meter ele o pé. Ele confirma e pergunta se ela tá tranquila, se ela tá bem. Ela, sim, até porque eu prometi pro meu mestre que a próxima vez que eu visse ele, nós seremos inimigos. Carinha, será que a gente pode vencer? Até porque ele é de dificuldade 3. Acho que nem mesmo essa da lança é páreo pra ele. Muita gente vai ser jogada pro Vasco. E vai pensando no Protinha, né? E ela, ai, que é aquilo? E realmente tá abrindo uma coisa ali. Será que é do Rei Demônio? E já tá o Protinha descendo ali um chutão lá, fi, sem perder tempo nenhum. E é realmente isso. Esse daí é o selo do Rei Demônio. Ele foi destruído. E tá ali o destruidor, né? O Prota. Então agora a missão mudou, porque eles têm que matar
o Rei Demônio. E vai ser fim de jogo se eles falharem, não vai ter outra chance. Pessoal, meu Deus, esse cara é um idiota, ele é psicopata, mano. Eu não vou negar que ele é mesmo, tá? E os dois ali estão se perguntando, mas que diabo tá acontecendo? E o que ele tá pensando? Até o Goblin fala que não esperava isso dele, mas que tem alguns humanos interessantes por ali, viu? Mano, ele já foi fatiando vários desses bichos que saiu junto. Os dois ali, mano, tão tremendo de choque, até porque, mano, o Goblin tem aura demais. Ele, isso aqui é um presentinho e uma lição de casa pra estudante que eu tô deixando aqui. Então é pra você treinar bastante, viu, minha filha? Até a próxima vez que nos vermos. O Protinha já tá usando ali um negocinho ali de anjo, que pelo visto protege ele da aura. E pera aí, esse daí que é o Rei Demônio, rapaz? Ele até fala que foi mais simples do que ele esperava. Ele, ei, tu aí, bichão, tu conhece um tal de Rei Demônio Cracina? Eu acho que é o do livro dele. Cara, eu nunca ouvi sobre esse nome antes, rapaz. Mas por que o mano tá aqui? E esse daí é o Rei Demônio da Autoridade Catumbaba. Mano, mas que nome é esse, cara? E diz que ele é de elite e ele é um chefão, né? Como a gente já sabe. Tipo assim, a aparência dele até que vai, né? Não é lá essas coisas, mas até que vai. Ele, então pelo visto, vocês Rei Demônio não interagem um com o outro? Bem, isso foi perda de tempo. Eu acho que eu vou tirar um tempinho, né? Ai, desculpa por te interromper. Até porque o seu oponente tá vindo. Então só aguarda um pouquinho, fiote. Até porque eu acho que é o Goblin, né? Se eu não tô enganado. Ele vai coçando o rosto e diz que isso é irritante e vai indo em cima do Protinha. O Goblin já tá chegando e tá voando o famoso ketchup. Pelo visto é do Protinha? Que isso, rapaz? Só que não é não. É do negócio do monstro. Ele, opa, isso aí foi o meu instinto, droga. O bichão ali, ele ficou surpreso e pergunta como que o humano fez isso. Ele, droga, foi um erro. Se acalma aí, filho. Até porque ele tinha prometido pro Goblin que ia ser dele. O inimigo ia ser dele. O cara, como que o humano se atreve? E vai lançando, pelo visto, uma energia verde. Não sei o que é isso. Ele, ei, não tá na hora de nós trocar de lugar não, fi. Ele, bom, é claro que é o que eu quero, mas eu não acho que ele tá querendo vir atrás de mim não, viu? Aí ele, então tá bom, vai. Aí ele, droga, o Goblin que tem que lutar com ele no mano a mano. E o plano dele, basicamente, é o seguinte. Dele, no caso o Goblin, se destruir junto com o Rei Demônio. E quando isso acontecer, no caso que ele tá pensando ali, né? As recompensas vão ficar muito melhores, meu filho. Todo mundo vai receber os seus pontinhos tranquilamente. Mas o bicho tá querendo Protinha, filho. Tá indo em cima dele sem dó. E, mano, essa jaqueta dele é OP, porque basicamente ela dá o tanto de defesa conforme você tenha mais HP, no caso pontos de vida, e a durabilidade ainda se regenera automaticamente, meu filho. Como que você quer um negócio melhor que esse? Não dá pra ter um negócio melhor que esse. Ele, droga. Bom, não tem nada que eu possa fazer sobre isso, né? E o bicho vai continuando atacando ele. O que ele pode esperar é as pessoas acumulando pontos de caça e acabar antes que alguém morra. O bicho continua batendo ali. O Goblin fica apenas observando. E a galera tá acabando com aqueles pombo. É tipo uns pombo humanoides isso aí, fi. Estão falando que estão evacuando a tropa. O bicho tá cansado já. E diz que esses daí não tem tanto poder de combate, mas é tanto que tá dando uma dor de cabeça. E parece que não tem fim. Tem uma galera que tá se machucando, fio. Ele, pera, o doidinho lá, ele quebrou o selo do Rei Demônio. Mas por quê? Se alguém morrer hoje, então... A mina, é isso, pera. O escudo, da onde tá vindo o sinal de resgate, tá vindo. A galera, bora, fi. Sem dó. Ela já vai com tudo pra lá e vai usando a habilidade de fogo dela. E vai guiando a galera pra fugir. Cara, droga. Se aquele lunático do livrinho, fi, não tivesse aberto esse selo, a gente ia ter conseguido fazer essa missão de boinha. Mas agora, a outra minazinha também ficou louca de raiva. Chega alguém comendo uma batatinha. Essa daí tá tranquila, hein? Ah, pelo visto o seu namoradinho tá aprontando, não é? E vai dizendo que o nome dela é Kang Ji-woo. Eu acho que é uma mulher. E é level 1. E pelo visto não tem nenhuma classe. Ela, pera, quem que você falou que é meu namorado? Tanto faz, vai. Você mesmo já disse isso. Então você quer dizer que ele não é seu namoradinho? E joga ali a batatinha pra ela. E diz que isso foi
porque a vida dela foi salva e agradece por ela tá escutando geral pra zona segura. Ela, hã? E só tinha meio pedaço de uma batata, meio. Eita, como tá na fartura, rapaz. O Goblin ali já se meteu, falou pro Protinha dar um passo pra trás. Agora a brincadeira é de gente grande. E pergunta qual é o problema, por que ele tá enrolando tanto. Aí ele, que isso? Ai, eu tô me sentindo muito esquisito. E agora ele diz que é muito tarde pra ativar o caminho do artista marcial, que é tipo como se fosse uma missão secreta ali, né? Mesmo se ele tivesse tempo, talvez desse errado, é o que ele tá pensando. O sistema notifica que a linha de amizade com o Goblin chegou no nível máximo. Então, o livro de Cracina dele ali ativou uma habilidade escondida. Ele, o quê? Pera aí. Já dá aquele sorrisinho maroto. O Goblin, pelo visto, já tá todo bagaçado. E fala que, de fato, aquele ali é o Rei Demônio. E é hora dele usar o movimento supremo. Mais que isso vai consumir a vida dele. E ele já tá considerando o Protinha um amigo. Só que não deu nem tempo, filho. Mano, eu acho que o mais engraçado, o Protinha, ele bagaçou o Rei Demônio, né? Só que, mano, ele tá... Olha o outfit dele, o bichão tá logo com um Nikezão no pé, mano. E tá bagaçando geral. Ele tá com a jaquetinha aqui, mano, que essa jaquetinha acho que é o mais OP do outfit do homem, né? E o Rei Demônio continua, né, bufando, que ele tá sendo bagaçado. E já acabou. Caraca, mano, é um hit. Se bem que, né, é o que a gente tem que esperar. O bicho conseguiu 1 milhão de pontos logo na primeira missão, né? O Goblin ali já ficou, né, todo chocado. E ele, peraí. E pelo visto, a habilidade que ele ganhou, que foi oculta ali, é que ele consegue recrutar 4 lords e pode fazer meio que um contrato espiritual / familiar com eles, né? Já que a linha de amizade chegou no máximo. E o sistema pergunta se ele quer formar o contrato, né? Ou sim ou não. Aí ele vai pensando enquanto vai caindo, até porque ele acabou a missão, né? E ele, peraí, eu sou odiado pelos humanos e eu me alio com o monstro. E já entrou meio que no livrinho ali. O mestre espadachim, mano, o foda é o nome dele, né? Mestre espadachim Jack. Isso aí não é muito, né? Não combina muito, não. Ele fala que tá cada vez mais se afastando de ser um humano. E agora as recompensas vão ser ativadas. E tem as recompensas comuns, né? A limpeza da missão, a ressurreição do Rei Demônio. Cada uma deu uma quantidade de pontos ali a mais. E no total deu 800. Como sempre, o Protinha recebeu a maior quantidade. O mano do exército ficou em terceiro, a mina do foguinho em segundo e o Protinha em primeiro. Mano, a diferença é absurda. O pessoal com 3 mil pontos, ele com 220 mil. Meu amigo, o cara tem muito ponto acumulado. Aquela ali que entregou a batatinha ficou olhando, dizendo que pelo visto o Protinha é uma grande bomba. Ele droga. Esse jogo é como se fosse um simples jogo de defesa de torre, mas com uma larga escala. Então será que uma união suprema vai ser possível? Só que mesmo que o Protinha esteja no nível máximo, vamos dizer o seguinte, né, que vai aparecer monstros ainda mais fortes que aquele Rei Demônio. Então, será que vai ser possível concluir esse jogo? É o que o carinha do exército se pergunta. O sistema notifica que algo anormal foi detectado. No caso, uma unidade ou pessoa. E tá aparecendo a janelinha do Prota ali. E ele, mano, ele é nível 600. Ele é nível máximo. Tem tudo no máximo, até porque ele ganhou, né, milhões e milhões de pontinhos. E o sistema tá perguntando qual que vai ser a ação que eles vão tomar contra esse carinha. E eles têm a opção, no caso isso aí é quem controla os jogos, tá bom, rapaziada? É tipo os deuses aí desse mundo. E tem a opção de aniquilar, resetar, invocar ou defer. Eu não sei o que é defer, viu? Então vai ficar por isso mesmo, tá bom? E o bicho, pelo visto, vai escolher agora. E pelo visto, ele escolheu a de aniquilar o Protinha. Mano, o que vai acontecer agora, fi? Se o livro dele não salvar ele, acho que lascou, né? E já vai dizendo também, o protagonista ali, ele tá em choque. Ele, foi minha imaginação, mas eu realmente achei que alguém tava me olhando. E o sistema notificou uma mensagem de erro, porque aparentemente, mano, nem o bicho que é o deus conseguiu excluir o personagem do Protinha. Na verdade, ia acabar com ele, né? E vai dizendo que o sistema, ele tá fazendo uma inspeção nesse alvo escolhido. Então,
ele meio que não conseguiu excluir o Protinha, tá ligado, né? O cara tá com o hack no talo, filhote. E o sistema diz que agora essa é uma unidade escondida. Basicamente, o perfil do Protinha vai ficar escondido. A outra galera não vai conseguir ver nada sobre ele. Isso é muito bom. E o sistema fala que agora ele tá basicamente despausando. E a galera ali tá tudo vendo os pontos que ganharam com as missões, né? E aí tem um mano com a trompetinha ali que ele fala que vai anunciar os resultados das recompensas. Mano, basicamente ele tem esse chifrinho aqui. É uma ferramenta mágica, cara. Isso que é o mais incrível. E ele tá explicando ali as diferenças dos dados, dizendo que cada dado é diferente. Tem 7 tipos deles. E os números em cada um depende muito de qual dado tá sendo escolhido. E ali, como a gente já sabe, né, que alguns deles vão até uns números maiores, né? Por exemplo, tem um que vai só do 1 até o 60. Já tem outros que vão do 1 ao 99. E tem o mais foda, que é o Protinha que pegou ele, né, no começo. Que é do 1 até o 100. Ele pegou logo o 100, né, cara? E pelo que eu entendi aqui, ele só pode ser tirado na primeira missão. Ou seja, o Protinha se deu bem demais. Todos os itens e equipamentos, eles são aleatórios. E aqui tá de novo aquela janelinha que a gente vê, né? As classes dos equipamentos, rapaz. E o maninho ali, fiote, o cara tirou uma colher, mano. É sério isso? E o bagulho é de classe heróica, fi. E basicamente, mano, a única coisa que isso aí faz é que sempre vai estar limpo. E ela retorna pro carinha aí sempre que ele tiver perdido ela. Aí ele, peraí, eu acho que uma classe alta nunca significa que vai ser um negócio bom mesmo, né? E eu acho que isso aí é verdade, cara, porque esse bagulho é inútil, mano. Quem que tá aí pra uma colher? A galera ali já tá vendo, tão gritando ali, falando um pouquinho sobre o que aconteceu. E o maninho aí com o capacete, ele tá lembrando que a mina diz que não vai ficar mais no exército, porque não é o lugar dela. E que também tem muitas pessoas por aí que estão se escondendo, estão morrendo de medo. Ela quer ajudar essa galera. Mas claro que ela vai ajudar durante as missões normais, né? Então ele não precisa se preocupar. Ele, acho que todo mundo aqui tá se adaptando a esse mundo doido, né, cara? E volta pro Protinha. Ele diz que, pelo visto, a galera tá indo bem, que os astros dessa missão foram os dois ali, basicamente. Mas o que eles vão fazer agora, que é a parte mais importante. Até porque se ele não tiver enganado, essa cidade vai ser aniquilada. Caraca, molecote. Então, primeiro, o que ele tem que fazer, só que do nada, alguém já interrompe ele, que é aquela mina, mano, que do nada ela surgiu, ninguém sabe dela, né? E de novo, tá aparecendo a janelinha de sistema dela. Protinha, então é você? Mas como é que você veio pra cá? Ela, eu só pulei. Tá bom, né? Vai nessa, molecote. Certeza que ela tem uma skill. Ela vai dizendo que tem certeza que ele tá chorando porque ele é isolado. Ele não tem mais ninguém. Ele, ué, como assim? Ela, pelo visto, eu me enganei. Ele, ué, mas o que você quer dizer com isso? Eu não tô entendendo. É, homem é lerdo, tá ligado? Ela, quem sabe, fazendo todo aquele mistério, né? Como nós já tá ligado. Ela diz que não vai falar agora, mas na próxima vez vai dizer. Ele, o quê? De novo? Mas por que você veio me ver em primeiro lugar, né? Ele quer entender, mano. Ela diz, eu acho que você não consegue ver o que eu tô querendo dizer nesse livro, né? E ele diz que não, ele não consegue. Isso que é o foda. Ela, ufa, isso aí é bom. Mas na verdade, eu só queria ver a sua carinha. Oxe, já apaixonou nele, foi? E disse que ele, basicamente, é o idiota que tem o poder pra dominar a cidade inteira. Mas ainda assim, ele tá escolhendo o caminho difícil. Ela vai meio que saindo ali. Ele, mas que diabo é isso, rapaz? E do nada já vai, né, escurecendo. E já rola um anúncio. Que basicamente, o XP da galera toda vai aumentar. E que eles vão receber ali umas recompensas. A galera ali agora pode até customizar o tamanho da janela de sistema, cara. E eles também agora podem adicionar amiguinhos e mandar mensagem pelo sistema, né? Além de fazer as ligações. E agora toda a cidade tá sendo reconstruída. Protinha, ai. Pelo visto, os pontos que eu uso não ajudam o XP da cidade não, viu? E olha que eu usei muitos. Mas espera aí, onde que vão todos esses pontos que eu usei, né? E ele olha pro livro, ele vai lembrando daquela visão, né? Porque basicamente tem alguém por trás disso, isso nós sabe. E ele pergunta se tá tudo bem continuar usando esse livro. Corta ali pro maninho do exército, aquela menina tá olhando eles e diz que eles não são tão ruins. Ela,
onde será que eu ia me encaixar, viu? Uma frágil senhorita igual eu. E basicamente, mano, ela incapacitou vários ali, fi, dizendo que essa cidade é perigosa. Ô, minha filha, sei que tá sendo perigosa aí, viu? E o sistema, como não dá paz, ele já anuncia que um novo turno começou, que ele chegou na armadilha do Deus. Basicamente, é um lugar isso aí, tá? E vai anunciando que a cidade foi capturada por esse tal de Deus do Ouro. Que se a galera não conseguir satisfazer, meio lá ele, né? Esse Deus do Ouro, até o tempo limite acabou. E vai dizendo ali o level dele, os mapas, e que a duração da missão são de 2 semanas. O cara ele fica se perguntando, né? O porquê que dura isso tudo. E pelo visto a dificuldade vai ser maior. E vai explicando basicamente os detalhes da missão, que é encontrar o tesouro na cidade e trazer ali no mapa e trazer pra cidade. E que o valor do tesouro, basicamente, quem define esse Deus do Ouro gordaço. E que o tesouro só vai valer alguma coisa lá na cidade. E que é pra eles clicar pra ver mais. Eles se perguntam sobre o tempo, vão perguntando sobre as coisas que eles viram agora. E que as recompensas têm que ser muito boas. E o sistema notifica que as recompensas não vão ser comuns. Que a recompensa individual depende do quão satisfeito tá esse tal do Deus do Ouro. Tá todo mundo se perguntando por que tem tanta coisa, filho. O sistema tá falando demais. Ela diz que só vai sair dali por enquanto. Até porque ela quer ver os mapas da missão, porque são basicamente 4, tá bom? O doidinho ali, filho, psicopata, já fica empolgado. Até porque pra ele é melhor ainda. Ele diz que por enquanto vai continuar usando esse livreto, mas ele vai encontrar um jeito de não precisar mais. Basicamente se livrar, né? Até porque o bagulho, mano, é roubado, mas tem os contras. Só que do nada vem uma espada e fura ele. Mano, como assim? Ele, ué, uma espada? Agora? Ele sente uma dor no peito, porque basicamente na última missão não teve ninguém afetado pelo livro dele. Ele evitou de acontecer isso. Então ele tem que continuar meio que espalhando as informações do livro pra ele conseguir meio que até sobreviver, porque o bagulho vai continuar causando dano e o HP dele vai diminuir constantemente até chegar no 0. Então basicamente ele vai morrer e o livro vai pra uma outra pessoa. Então, caraca, molecote, ele não consegue nem evitar isso, mano. O bagulho, beleza, que é roubado, mas olha os contra aí, filho. Tá achando que é mel, né? Não. Já corta ali pro setor A. Eles estão numa área meio de selva. E alguém fala, finalmente, a gente encontrou a masmorra. E onde ele diz que, pelo visto, não tá registrada essa masmorra. O outro ali, cheio de querer, diz que essa vai ser só deles. Eles vão lutear tudo. E o outro ali, vai ficar tudo bem? Tipo assim, se a gente falar lá pro exército da masmorra, eles vão dar 50 pontos pra cada um. Cara, o que você vai fazer com esses trocadinhos de nada? 50 pontos não é nada. E pelo visto ele tem uma arminha da hora, chamada de Dragão da Chama Negra. Ele é isso aí. Agora que a gente tá em outro mundo, vamos fazer história. O grupo tem 4 membros. E eles vão entrando ali, só que do nada, pelo visto tem um bicho ali, já logo na entrada. E o cara, tem alguma coisa vindo. Será que é um guardião? E o outro, o padrão desse bicho é tão óbvio e é muito fácil de saber o que ele vai fazer. Só que, mano, é o Protinha. Ele pelo visto já luteou tudo. Os caras, peraí. E ele já vai pra trás do cara. E ele já vai gritando as informações, porque assim ele consegue as recompensas. E o cara para com isso. E vai continuando dizendo que o bicho tem veneno, fraqueza atributo elétrico. E também tem uma sala secreta dentro da masmorra. E os caras, seu maldito. Porque basicamente vai roubar o XP da galera. Todo mundo já sabe disso. E corta ali pra um outro lugar. E um cara já tá batendo na mesa. Droga, não acredito que a gente virou sacrifício. Como que isso pode ser justo? A gente tem que fazer alguma coisa com esse idiota do livro. Caramba, mas o que a gente pode fazer com um cara que tá no nível máximo? E ele tem uma arma de classe mítica, você tá ligado, né? Vamos só encerrar essa missão e ficar de boa. E diz que ela é o campo de isolamento dos sacrifícios da soberania. E tem uma galerinha ali conversando. De onde que vocês foram pegos? A gente foi lá na área da selva. E o outro já disse que foi lá num tal de Canyons. Cara, vocês viram a cara daquele idiota? Ele parece um diabo, literalmente. O cara, é mesmo, né? Eu tô te falando. Aquele cara
cara não me engana não, aquela lá é a intenção verdadeira dele. Ele é um monstro. E ele falou pra gente, agora, espalhem o sacrifício da soberania pra mim. E ele, mano, ele tava muito assustador, cara. Quase que eu me mijei. Caraca, esse aí é medroso, hein? Ele pensou até em entrar lá e se lasque, mas ele não quer beneficiar o Protinha de jeito nenhum. Então ele retornou ao campo e corta pro Protinha. Ele, já tá com um cubo preto na mão. E tem uma janelinha do sistema dizendo que a contagem de sacrifício tá em 2452. E o Rei Demônio tá um pouquinho satisfeito. Nem tanto, nem pouco. Então a punição do Rei Demônio foi bem reduzida. Ele, agora tá um pouco mais suportável essa dor. Mas que diabo é esse negócio de punição? Não tinha essa função escrita no item quando eu peguei, pô. Ai, sabia. Ele não tá revelando as informações dele mesmo. Mas enfim, agora tá dentro do alcance que eu antecipei. Eu sei o que vai acontecer. Até porque esse Rei Demônio de merda, ele tem a impressão de que tem eu sob controle com a sua punição. Mas no final da missão, ele vai descobrir quem realmente tá no controle. E olha essa encarada aí dos dois, tá ligado? Ele e o Rei Demônio. Mas enfim, bora tentar. E mano, o bicho tá cheio de loot. E já corta ali pro setor B. Esse é o ninho do Grifo Imperador. E caraca, mano, monstro da hora. Diz que ele é de dificuldade nível 3. Se eu não me engano, é a mesma daquele Goblinho Samurai, viu? Se eu não tô enganado. Só que aí tem um probleminha. Se eles lutam dentro do ninho desse grifo, ele sobe um nível. Caraca. E é onde o Protinha tá, inclusive. O bicho tá vindo pra cima dele. E já corta pra nossa guerreira brabona, que tá ali descendo a lançada desse troll de pedra, que é de nível 2. E ela, o poder não foi feito pra ser controlado, então eu vou ter que permitir que ele flua e deixe seguir seu próprio fluxo, porque basicamente o Goblin ali é o professor dela, né? Tá colocando os ensinamentos em prática. E ela no fim ali agradece o mestre. E caraca, mano, que cara é essa, filho? Referência a Jojo. E ela, a sua aprendiz ficou um pouquinho mais forte. E a outra garota ali, isso aqui é bem mais ou menos, viu? Esse aqui já é melhorzinho. E a da lança, senhorita Dimu. O quê? Senhorita? Qual é? Pode ser informal comigo que você tá ligado. Aí ela, então tá bom, né? Sua p... Caraca, mano, não vou nem completar aqui, porque vocês sabem que eu, né, qualquer palavra. E ela, mas por que você tá me seguindo? E ela, é que andar junto com você tem umas vantagens. Aí ela, como é que eu lido com essa doida? Mas qual é o probleminha? Você não vai me abandonar, né? Você sabe que eu sou tão frágil em um lugar perigoso desses. Ela, vai, espera um pouquinho. E elas continuam ali batendo um papinho, tão querendo uns lootzinho melhor. Ela, lógico, a outra ali tá sendo ligeira, tá aproveitando os benefícios de estar com a mina da lança, porque ela é quase uma das mais fortes também, né? E diz que ela tá, pelo visto, querendo algum tipo de item. Essa doidinha é um pouco estranha, mas ainda assim até que ela é maneira. E continuam conversando e vai falando que essa não é uma missão pacífica, tipo uma caça aos tesouros. Isso é uma batalha individual, que vale tudo, já que não tem uma recompensa geral. Eu não entendi direito o que ela tá querendo dizer, porque as minas estão meio que falando em código, né, mano? Isso que é foda. Mas, pelo que deu a entender dessa missão, é tipo, os caras não vai querer ficar indo atrás de monstro. Eles vão literalmente ir atrás da galera e pegar os loot da galera. E já tem uma galerinha ali, pelo visto, investigando. E o cara, detetive CEO, você tá aqui? Ele, outro caso de tesouro roubado. E diz que esse daí, esse tal de detetive, ele é nível 6 e ele é um cidadão comum. E o outro também é um cidadão comum, só que é nível 14. Cara, então, ele do nada desmaiou durante a avaliação do tesouro. E quando ele acordou, todo o tesouro já tinha ido. Acho que eles entregaram o tesouro diretamente pro Deus do Ouro, porque faz parte da missão, né? Vocês lembram? Ele é verdade, né? A avaliação do tesouro leva tempo, apesar de tudo. E diz que demora entre 1 até 12 horas. Aí depende de quanto tempo vai levar, né? E isso aí abre mais o quê? Pra galera roubar. O outro ficou bravo, porque ele diz, como assim? Você tá incitando a galera a roubar? Essa é sua interpretação? Que raciocínio patético. Ele eu acho que é uma interpretação bem humana. Você não concorda? E o outro, aí eu não acredito que ele tá sendo assim com o detetive. Quem é esse cara? Cara, eu sei lá. Eu não acho que ele seja um policial. Peraí, será que é o Choi Yu? Não. Não é ele, não. Até porque esse é o nome do Protinha. Eu não, tô falando atrás dele. Olha ali, é ele. E realmente é o Protinha com o grifo. E quando ele vai falar, o cara já bota a mão na boca dele e vai na direção do Prota. Ele tem uma luva de classe lendária. É uma das 3 relíquias divinas. Caraca, mano. E tem o poder do Deus do Vento. Isso aí parece ser forte, viu, cara? O outro ali, ei, fala que esse trouxa tá aqui.
e tira todo mundo de perto. Ele quer ser o bonzão, indo pra cima, mas sabe que o Protinha ali, ele é nível alto. Bom, se ele fosse morto por esse idiota do Choyu, também ia ser bem legal. Protinha, oi? E o cara, mas o que você tá tramando? Você não tá nem se esquivando. Pelo visto, o Protinha foi preso. Tá todo mundo impressionado, dizendo que eles viram. Eles, por conta própria, viram o Protinha sendo preso. Os caras, o quê? Pera aí, ele se entregou? A galera, agora é nossa chance. Vamos pegar os equipamentos. A gente tem que ganhar o máximo possível enquanto esse Choyu tá preso. Aquele tesouro é meu. E pelo visto o deus do ouro ficou meio bravo aqui, viu, cara? E eles já estão ali meio que numa vila. É parte do setor A vila dos goblins. E estão decepando ali os goblinhos. Então, mano, ali com a roupa do exército. E ele, ei, limpa aqui, hein? O cara, limpa o meu rabo. A limpeza sempre foi parte do meu trampo, amigão. Não foi do seu. E esse outro aí, ele já é nível 4. E ele usa uma arma, literalmente, que se chama Orgulho de Euferan. E pelo visto até que é boa. É de classe heróica. E botou-lhe os goblinhos pra correr. E o cara, arco e flecha é sempre melhor do que usar uma arma. Cara, eu falei pra você não usar essa bomba não, rapaz. Usasse o rifle. E eles estão meio que discutindo. E já passou-lhe ali na cabecita do goblinho. E eles falam que ainda bem porque eles têm o sargento. Que pelo visto é esse rapaz, o Park Seong-kyu. E ele, esses idiotas, eles vão correr 10 voltas ao redor do campo assim que a gente voltar. E ele usa basicamente o sobretudo do andarilho, que é de classe mágica. Isso basicamente ajuda na resistência com o frio e com o calor. E também ele não consegue ser pego ou ser notado, né? É muito mais difícil. Os caras, o comandante do pelotão, terminamos aqui com a região. E ele, certo. E é o carinha que a gente já conhece, com esse capacete dele esquisito. E ele, então, a gente tá quase acabando aqui também, viu? O Goblin ali, pelo visto, invocou um círculo mágico. E ele, em breve, o nosso Deus irá descer sobre nós. Uma vez que ele esteja aqui, ninguém vai conseguir evitar a morte. Seu fim, ele vai se espalhar como árvores numa floresta. Só que um deles ali já utiliza o anel da explosão, que basicamente usa uma explosão mágica. Cabum, né? Explodiu tudo. E o cara, bom, atacar enquanto tá transformando, evocando é meio trapaça. Só que a gente não pode ter o privilégio de deixar eles se transformar. Eles já estão explorando ali tudo. O cara notifica o comandante do pelotão, dizendo que eles encontraram o alvo. Ele, esses aí que são os 18 cidadãos que foram reportados como desaparecidos. A maioria deles estão feridos. Então bora ajudar. Reforço agora. E já corta ali pro quartel general do comando militar. Os caras, tudo bem, eu vou enviar os reforços. E a unidade de engenharia também pode parar, fi. A gente vai tornar essa Vila do Goblin um posto avançado. Mas enfim, fiquei sabendo que aquele tal de Choyu foi preso. Você sabe o que ele tá planejando? Carinha, não. O mais assustador nele não é o livro de Krasina, mas a decisão que ele toma depois de ter todas aquelas informações. Ele sabe exatamente o que fazer. Prever os movimentos dele é muito difícil, mas uma coisa a gente tem certeza: ele não é nosso inimigo. Pelo visto, o pessoal percebeu, né? E o Grifo, mano, virou meio que um bichinho pelo visto. Caraca. E ele já tá ali dando aquela comidinha, né? Tá bonito o negócio ali. Só que ele tá no interrogatório. O cara, eu suponho que até mesmo uma pessoa de nível máximo igual você tem fome. Ele, eu tenho mesmo. Cara, ô seu trouxa, você tá batendo um papinho? É isso mesmo? Ô Choyu, você é um criminoso agora. Roubo, fraude e até mesmo assassinato. Ele, eu reconheço. Isso tudo fui eu mesmo. E o cara, ai, faz 20 anos que eu trabalho nesse ramo. Tudo que eu preciso fazer é ver a cara do criminoso. Mas eu já sei, você não é uma má pessoa. E ele disse que tudo que aconteceu com o Protinha foi um acidente. O outro, eu acho que essa situação é perfeita pra tal da lei do bom samaritano. Oxe, que lei é essa, mano? Cara, foi bom que você se entregou. Eu vou tomar a responsabilidade de desfazer o mal entendido que as pessoas têm de você. Caraca, mano, os caras tão bem mente aberta. Pensei que ia descer pra o Protinha aí, né? E ele para ali, na verdade eu não vim aqui buscar ajuda. Ele, o quê? E alguém já entra, ô detetive, coisa urgente aconteceu. É um caso de assalto, mas o agressor, ele tem uma peça de equipamento de classe heróica. Então a gente tá tendo muita dificuldade de prender esse otário. Os incidentes estão acontecendo, mas a gente não tem poder, cara. E o outro, quando se trata de missões sem recompensas, acho que a galera não quer cooperar muito não, viu? Porque eles estão querendo roubar uns dos outros. Mas enfim, devia ter sido assim desde o início. Um caos pra uma nova ordem. Esse aí, pelo visto, não bate bem da cabeça não, viu? Ele fala que isso é adequado
adequado para um novo mundo e novos poderes. E o grandão ali, realmente você é um bostinha, viu? Você devia começar a praticar a ser uma pessoa melhor, você não acha não? Eu não entendo essas coisas desse novo mundo, mas nós somos humanos ainda. E um cara ele tá gritando, socorro, alguém me ajuda. E o cara vai enfiar ali a espada, só que o carinha ali, o grandão, pelo visto, impediu. E ele disse que a missão dele é essa, proteger quem precisa e prender quem também precisa ser preso. E ele fala que o cara, né, ele roubou, assalto e tentativa de assassinato. E ele, eu vou ser um pouquinho violento se você resistir. Mas então, o que você vai fazer? Ele, eu me rendo, você é muito... E pegou-lhe o cara e já levou ali pro ônibus. Cara, você tá ligado, né? As leis da terra não tem mais significado nenhum. Vamos só trabalhar junto pra gente se tornar o rei dessa cidade. Você sabe que não ia ser difícil, né? Se eu te ajudasse. Ele, enfim, você sabe que é por isso que eu te mantenho do meu lado, né? Você é o cara mais perigoso da cidade. Ele, eu até teria concordado com você se fosse um tempo atrás. Mas aquele cara... eu não consigo adivinhar o que ele pensa. Ele se entregou na frente de todo mundo. Ele é o mais perigoso. Mas enfim, eu acho que a gente vai ficar um pouquinho ocupado a partir de agora. Mas por quê? Bom, já que o Choi-Yu tá preso, é uma oportunidade de ouro pra galera começar a agir. Acho que a cidade vai ficar uma bagunça, hein? Será que era por isso que ele tava querendo ser preso? Não pode ser. E o cara pensa, é isso mesmo. Mas o que ele queria é fazer as pessoas se unirem. Mas e depois? As pessoas vão se esconder dele de novo. Assim que a próxima missão começar. E o Protinha, agora... essa vai ser uma batalha de paciência. E o sistema ali já notifica, né, que ele ainda tem muito vigor restante, mais de 92%. O sacrifício continua ali nas casas dos 2000 e pouquinho. Punição do Rei Demônio já tá em progresso, mas ele quer mais sacrifícios. Ele não tá feliz. Caraca, então, mano, o cara ali, o Protinha, no caso, ele tá pensando com umas coisinhas meio más, né? Ele ali, do nada, já sacou o fio de cabelo da cauda do Rei Macaco. Não se sabe de onde que ele tirou isso, mas tudo bem. E basicamente, isso aí, ele cria um clone. E criou mesmo, cara. E ele vai usando um manto ali e diz, ei, clonezinho, faça um bom trabalho no meu lugar. E é pra ele durar o máximo possível sem ser pego. E ele tá usando a capa que deixa ele visível, basicamente. Chega um policial. Por que você tá demorando tanto? Sai logo daí, rapaz. O clone olha pro polícia e ele, o quê? Você vai tentar fazer de mim um sacrifício do seu livro? A gente vai fazer uso da força, viu? E se você quiser fazer ou não. Então, tenta ser o melhor que nós tá em mais de um, rapaz. Ele, vamos lá. Eu vi que vocês criaram um campo de isolação pra mim. Eu só quero dormir. Demorou? Ele, na verdade, é o clone que tá falando, tá bom? E a gente já vê o Grifo levantando voo. E o carinha ali, mas do nada, ele saiu do nada. Só que não foi do nada. O Protinha Real tá ali em cima. É claro, ele é ligeirinho, nosso menino. E ele vai pensando ali, dizendo que o estágio foi um sucesso, porque a galera tá se movendo. Então agora ele tem que ir pro próximo estágio. E no livro ali tem a lista de tesouros, os equipamentos, ferramentas e coisas do tipo. Já se passaram 4 dias na missão. A galera se dividiu em 2 categorias, que são os externos, que vão pra fora da cidade encontrar tesouros, e os internos, que são responsáveis pelo que acontece ali dentro. Inclusive, o detetive ali é um deles. No caso, você pode escolher livremente quem você quer ser. E a galera recruta os internos e também os externos. Então, a galera que não tem nenhuma habilidade de combate conseguiu encontrar seu meio de sobreviver. Então, pelo visto, a missão estava correndo suavemente. Ou era o que eles pensavam. E nós vemos agora o maninho do exército que não tira o seu capacete, dizendo que eles já finalizaram o posto desse tamanho em só 2 dias. E que os humanos desse outro mundo, eu não entendi direito, mas tudo bem, né? São um pouco assustadores. E se a galera que tiver algum tipo de poder cooperar, eles vão acabar rapidinho a missão. E vai lembrando do líder ali, dizendo que o clima na cidade não tá muito bom. Até porque a galera tá cometendo muito crime por causa dos tesouros, os ladrõezinhos, né? A polícia até tá tentando fazer o melhor, mas é difícil. Até porque não tem gente o suficiente. E o carinha ali pergunta se o exército vai agir. O comandante diz que não. Tem muito perigo envolvido, até porque na história do mundo inteiro nunca foi bom quando o exército fez o papel de polícia. Então, somente se a polícia pedir ajuda oficialmente, eles só vão continuar fazendo o que tem que fazer, somente pra apoiar. Ele fica apenas pensando e diz: ai, mesmo o mundo mudando, os humanos nunca mudam. Que
trágico. E corta ali pra um cara que não sei o que tá acontecendo com ele, mas ele não tá bem. E pelo visto, alguém tá roubando a energia dele, algo do tipo. E o cara tá usando uma pérola mágica de classe mítica. Caraca, mano, é bom então. E diz que quanto mais você usa esse orbe, mais os efeitos ficam fortes. E isso produz muitos venenos. Então, pelo visto, é veneno. E o cara ali tá dizendo que não pretende acabar com ele ainda. Ele tá escondido. E o sistema mostra que a gente não sabe nada dele. Nem nome, nem nível, nem classe. E vai dizendo que ele tem várias e várias combinações de veneno que ele quer testar. O cara espera, eu te dou meus tesouros. Pode ficar com todos, mas para. Isso é que os adultos sempre dizem. Sabe o que eu quero? Eu quero você. No caso de cobaia. E já vai testando novamente. Corta pros dois, aquela duplinha. E ele, tá estranho, isso daqui tá me cheirando esquisito, viu? E vê que a pessoa que acabou com esse carinha que a gente tinha acabado de ver, né? Eles nem tocaram no tesouro do cara. Pelo visto, ele não tá morto. Então não sabe se foi a ação de um idiota ou de um grupo inteiro. Mas alguma coisa perigosa surgiu. E o carinha, ai. Depois que aquele rei demônio do Choyu e seu livreto sumiu, agora outro rei demônio aparece nas sombras. Que merda. Cara, ei, eu te falei, você sabe que ele não é o cara mau, mas eu reconheço que tudo isso começou por causa do Choyu, então eu quero ter uma conversinha com ele. O outro, você acha que ele vai te dizer mesmo o que ele tá pensando? Eu acho que não, né? Mas eu vou questionar aqueles que estão em volta dele, que no caso é o do exército e a mina da lança de dragão. E ele já percebeu que estão falando dele, porque já deu aquele espirro, né? E o sistema notifica que o nível da satisfação do Deus do Ouro tá em 6,74%. Ele diz que não é tão alta, mas os tesouros ainda estão sendo avaliados. Ele já tá ali no deserto, no caso o setor que é dessa área, e diz que já chegou. Agora o grifo pode descansar um pouquinho, já que não importa o quanto a galera trabalhe para recolher os tesouros, ele já pegou todos os caras. Caraca, mano, o cara tá no mar de ouro, literalmente. Tá fazendo alguém ali comer as moedinhas pelo visto, e diz que ele é o próprio Deus do Ouro do Protinha. Caraca, o cara nunca faz o bagulho normal, né, mano? Ele não gosta de seguir as regras. E esse daí é o Deus do Ouro bebê. Então, ele é muito jovenzinho e precisa de amor e carinho. Mano, eu não esperava por essa, né? E ele já fala pra esse Deus do Ouro pra você deixar ali o like e o hype também, minha família. Se você quiser dar uma moral pra mim, demorou? É isso, deixa um comentário se você quiser trocar uma ideinha, perguntar alguma coisa. Fechou? É nóis!